E não sei por que veio papo de morte, não sei o quê. O Pardini chegou pro Lilico e falou, pô, Lilico, você é um cara tão espiritualizado. Ele falou, eu gosto, meu filho, o que é? Gosto. O que você acha que acontece? Os garçons, era um stand-up pros garçons, né? Fala assim, o que você acha que acontece? Por que a gente faz a passagem aqui, a gente morre? O que você acha que acontece quando a gente morre? O Lilico parou, Todo mundo falou, meu filho, quando a gente morre, a gente vai tudo pra casa do caralho. Que meu filho? Pô, você não espera que o cara vai falar um negócio desse, né? Pô, os caras caíam no chão, os caras não cobraram a conta da gente. Falaram, não é nada, a nossa parte não é nada, paga só as bebidas. Não, o que vocês fizeram aqui é um show pra gente. Mas num lugar que é caro, né? Pra caramba. E os garçons não acreditaram no Lilico e no Paulo Silva, nem eu. Eu falei, pô, não é possível, a gente tá almoçando com esses caras aqui. Era muito forte, né? A Praça Nelson até hoje é forte, tem os maiores nomes lá, mas era uma coisa que paravam pra assistir ali. O Golias, depois que passou o tempo, eu mudei para um prédio, que a filha dele morava no meu prédio. A filha dele já faleceu, ela faleceu bem jovem, inclusive. O Golias, ele chegava pra mim, às vezes eu tava no restaurante lá no meu prédio, passava, falava, eu e você somos os melhores, você sabe, não é? E ia embora, assim, do nada. O Golias era muito figura, muito figura. E o Golias tinha um negócio, uma característica que eu nunca vi igual. Ele não dirigia, aqui em São Paulo. É verdade. Ele pegava um taxista, e esse taxista era o motorista dele. Então não é pegar o taxista pra falar, me leva no shopping, não. Ele pegava o taxista 8 da manhã e largava 10 horas da noite. Quanto é o seu dia? R$500? R$1.000? Tá aqui. Vai ficar comigo em todo lugar. Então, uma vez eu encontrei com ele numa loja, eu falei, eu tô indo lá pro prédio, você quer carona? Não, eu estou com o meu carro. E era o táxi, o taxista. O dia inteiro. O dia inteiro com ele. Eu fiz meu cunhado com ele, o Golias, legal. na época do Moacir Franco, tudo, bastante tempo. É verdade que o Golias, você conheceu bem o Golias? Conheci bem. Ele não tinha móveis em casa? Ele era largado assim? Ele tinha um apartamento num lugar muito legal, que acho que é na Groenlândia, na rua Groenlândia, que é uma rua chique, né? Que inclusive quem morou nesse apartamento depois que o Golias faleceu, ou antes dele falecer talvez um pouco, foi o Marcelo Parada, que era vice-presidente da Band. Ele alugou esse apartamento da família. Ele falou que não tinha nem box no banheiro, ele teve que colocar. Caramba! Era um super apartamento lindo, uma localização incrível, mas ele não gostava. Ele falou que ele tinha uns tocos de madeira na sala, tinha umas cadeiras, mas no lugar de mesa tinha uns tocos de madeira que ele trazia do sítio. Ele não gostava de móveis, né? Ele não se apegava a nada material. E assim. ali no camarim do SBT, ele limpava cinzeiro o tempo todo. Ele não podia ver uma guimba de cigarro que ele limpava. Sério? E ele tinha dinheiro em qualquer situação. Ele tinha um saco plástico transparente com dinheiro. Como se fosse R$500, R$1.000. Isso eu lembro ele andava que ele andava assim com esse por lá. saco o tempo todo. Então chegava os meninos lá de Minas Gerais, sempre traziam queijo para vender, para ajudar na viagem. Ele comprava queijo para todo mundo. 5 queijos, abre aí para eles. Você abrir, todo mundo. Sério? Cara, eu lembro que ele ia na praça de alimentação lá do SBT com esse saquinho. E sempre com um shortinho Adidas, curtinho, um tênis All-Star sem meia e uma camisa branca. Era a roupa do Golias. Muito louco isso, né? Ele não se apegava a nada material assim. A grana dele ia e ele não tava nem morava aí. tinha uma casa excelente, uma vida, deixou a filha numa situação muito boa, morava num apartamento muito legal. Ele gastava com as coisas que ele achava que tinham importância, né? Que louco, né, meu? Que barato isso. É legal até. Mas não é preso a nada, né? Eu achei muito legal, porque assim, o pai do René chegou pro René um dia e falou, eu não acredito que você trabalha com o Golias. O Golias fala com você, ele sabe o seu nome. Ele conversa, você fala assim com ele. Não fala, a gente fica no mesmo caminho. Não é possível. Porque o Golias, para essas pessoas mais velhas, é tipo o Pelé. O Golias é mais que o Chico Anísio, é mais que o Jô Soares, né? Mais que o Renato Aragão. Na época ele fazia aquele programa que era até em preto e branco, A Grande Família, não é? Exato. Então aí todo mundo fala que o Golias, quando ele fazia show, ele abria a boca, oi... Era 5 minutos de risada. Nossa. Então, assim, o Golias, ele teve uma fase que ele estava muito à frente de todos os outros humoristas. E essas pessoas que lembram disso não se conformam do cara ser o cara que estava junto com a gente lá. Que barato, né, meu? Eu lembro que tem umas gravações em preto e branco do Golias. Era o Golias, Jô Soares. Tinha uma turma ali. A Renata Fronze, né? Nossa, eram os grandes nomes ali. O filho do Corte Real, que depois ficou nosso amigo também. Muito legal. E de repente você tá ali do lado do cara, você tá trabalhando com ele ali,
Pô, e seus personagens na praça fizeram muito sucesso. A praça fez muito sucesso, né? Eu sou de uma época que a praça era muito estourada, né? Era um negócio... O Paraíba, meu cartão. Assim, o Paraíba era foda. Paraíba, o que eu fazia antes, que é aquele do chocolate, ó, vai 40 e 10 chocolate por R$1.000, tal, não sei o quê. Também foi bastante sucesso. A gente teve uma longevidade muito grande na praça, né? Faz um pedacinho do Paraíba aí. Você lembra alguma coisa do Paraíba? Era muito engraçado. Putz, Nossa, é que tinha sempre... Eu sou o artista, seu Carlos Roberto de Nóbrega. Carlos Alberto. Eu sou... E tinha sempre aquelas coisas, sempre pra enganar ele. Não porque eu sei fazer tal coisa. Você não sabe. É claro que sei. Você vai ver agora. Ele sempre tinha uma... Aí você entregava o cartão pra ele, sempre o cartão. Paraíba, meu cartão. Tudo cartão. E esse negócio do cartão, me falaram que é uma coisa que já tinha existido na televisão com o Chico Anísio num programa da TV Rio nos anos 50. Mas aí eu não era nem nascido. Que acho que era um personagem que ele fazia que chamava Alfacinha. Ele falava, Alfacinha, meu cartão. Não sei se é daí que o Magalhães viu, mas eu não conhecia. Eu também não conheço. Eu lembro, dá uma conotação assim parecida, você falou do Chico Anísio, do Bozó, né? Que é aquele cara que tá sempre metendo o crachá na cara dos caras, né? Aí você tá sempre Mas os caras falaram que esse cartão. Bozó existia. Da Globo, né? Existia, é verdade. Falam que existia mesmo. Existia. É muito louco. E o Paraíba eu achava que era a mesma coisa. Tipo assim, quero me mostrar. Que eu achava que o cara queria ser artista, né? Com aquelas puta roupa colorida, né? Era mó barato. Meu, tinha muita sacanagem ali nos bastidores da praça. O bastidor da praça é 1000 vezes melhor que o programa. Sério? É 1000 vezes melhor que o programa. O Pardini veio aqui, quando ele veio aqui, ele contou a história que os caras, o Carlos Alberto... O Carlos Alberto é um cara sacana pra caramba. O Carlos Alberto, quando ele quer, ele é mais sacana que todos os caras. Sério? Uma vez o Enio tava dormindo no camarim. Tem um sofá ruim pra caramba. O Carlos Alberto tirou foto. Ele que pediu, falou, tira uma foto, eu sacaneando o Enio. Sabe quando você vai beijar, quando você vai fazer... O Carlos Alberto fazendo isso. Quando você vai imaginar que o cara vai fazer um negócio desse? Meu. Porra, mas muito legal. O clima muito legal. Era muito foda. E o René imita o Carlos Alberto igual. Então, às vezes, fica todo mundo... O Carlos Alberto gosta de silêncio, realmente. Então, a gravação é 3 horas. O Carlos Alberto tá no camarim dele. Ele tá lá descansando, tá lá quieto. E não tá ouvindo. O René passa 2h30. Tá todo mundo na maquiagem, 30 pessoas na maquiagem. Ele passava 2h30. Gente, vamos gravar! Saía todo mundo correndo. E cadê o Carlos Alberto? Ele tá dormindo no camarim dele. Mas fazia isso toda hora. E quando o Carlos Alberto falava, vamos gravar, ninguém ia. Porque achava que era o René. Achava que era mentira. Puta, era muito legal isso. Pô, o Pardini contou que ficava aquele silêncio no estúdio, né? E os caras sentavam do teu lado, fingia que você tinha peidado. E levantava todo mundo. Eu lembro que na época do teatro, que na Taliba Leonel, você ensaiava numa sala, aí depois você ensaiava com o Carlos Alberto e ficava todo mundo sentadinho, como se fosse público. E uma vez ele combinou com o Lilico, com o Costinha, com todos esses caras, e levantou todo mundo, ô Zé. Pô, eu fico roxo, qualquer coisa eu fico roxo. E foi todo meio, que vergonha, que filha da mãe. Que sacanagem, bicho. Coisas do Pardini. E o Carlos Alberto querendo gravar. O Carlos Alberto falou, pô Zé, foi você, até ele tava combinado. E o Carlos Alberto é sacana, meu. O Carlos Alberto é sacana. Pô, o clima da praça é muito legal, É muito legal, né, cara. Pô, vocês tinham que voltar pra praça. Eu não sei, eu adoraria. O Carlos Alberto me liga. O Carlos Alberto é meu amigão, cara. Vocês estiveram agora há pouco tempo lá. Sim, eu fiz coisas lá. Aliás, ele me ligou, você sabe que o Carlos Alberto tá internado esses dias, né? Sim, é verdade. Mas eu passei mensagem ontem pra ele me respondeu, depois eu te mostro aqui, falando, querido, tô bem. Tô aqui na semi, mas tô ótimo, tô tranquilo. Ele tá só de repouso, né? Um abraço, Carlos Alberto. O Carlos Alberto é um cara espetacular, meu. Demais. Não, a Carlos Alberto ali. ele é padrinho do meu filho mais velho. Sério? E o Carlos Alberto, ele foi um dia, até falei pra ele esses dias, quando meu filho mais velho, meu filho tem 23 anos, quando meu filho acho que fez 10 anos, ele foi na minha casa levar uma bicicleta pro meu filho. Ele. Caramba! A gente tem essa bicicleta até hoje. Eu tenho outro filho pequeno, eu mandei dar uma revisão nessa bicicleta, tava coberta. Pô, o presente do Carlos Alberto é tipo uma joia, né? Porra, meu! Aí eu mandei dar uma revisão nessa bicicleta e o meu pequeno usa agora. Falei, pô, você não sabe, um dia que você entender quem te deu essa bicicleta, você vai guardar isso num museu, num cofre. É uma coisa que é pra ficar na parede ali, um troféu mesmo. Mas total, e o Carlos Alberto é um cara muito, muito legal. O Carlos Alberto é dos caras, de todos que eu já trabalhei, que se você ligar agora pra ele, ele que vai atender. Tem frescura. Porque você liga pro cara muito famoso, mas é a respeito do quê? Você vai falar o quê? Mas por quê? O Carlos Alberto liga, ô Zé, e aí, tudo bem? Cara... Ele é um cara simplicidade total, meu.
Cara, e é muito louco o que ele dá espaço pra humorista, porque acho que hoje é o único programa de humor que tem na televisão. O batizado do meu filho foi na casa dele. Na casa dele? Na casa dele. Eu fui o presente dele. E você leva pobre em casa de rico, o que que acontece? Acaba a bebida, acaba a comida. O Carlos Alberto saiu pra comprar cerveja e carne no meio do batizado. Meu, falei, pobre, ô raça ruim, né? Ô raça que nunca viu uma picanha, né? E ele saiu pra comprar coisa. Então, puta, cara legal demais, né? Ele é demais. Puta merda. Na pandemia eu gravei na casa dele. Porque na pandemia ele colocou... Ele colocava, aqui pra mim? Tá aqui. Tem ali também. A gente colocava o banco do lado de fora da casa dele. Eu gravei. E gravava lá. Você gravou com a gente, pô. Gravamos com a Nina, gravamos com um monte de gente lá. Era muito legal. E ele não parou nem na pandemia. Ele não para. Ele podia ter ali e falar, não, vou dar uma descansada, né? Ele foi muito bacana. Para, é muito a vida dele é o programa, né? É um negócio que ele curte, ele escreve até hoje, ele edita o programa. O Carlos Alberto edita o programa enquanto está sendo feito, você sabe, né? Caramba. O que ele tá fazendo, ele já corta, fala, isso não vai. Isso não sei o que. A gente já sabe a carinha. Tira isso fora sabe a carinha. Tira isso fora, não quero não. Você gravou pro final, você tá ferrado. É bom você gravar no começo. Você gravou últimos quadros, você fala, ih, não chega nem na edição essa. Que barato. Que a vida inteira fazendo, né?